Pedro é preso brutalmente após cair em uma armadilha de Jonatas e Caifás, que não descansam enquanto não acabarem com todos os seguidores de Jesus. Dentro da prisão, o apóstolo vive momentos terríveis. E o pior está prestes a acontecer. Pedro já tem a data marcada que irá perder a sua vida. No entanto, uma grande reviravolta acontece quando Paulo realiza um milagre surpreendente e salva a vida de Pedro. Paulo sente algo sobrenatural e começa a orar intensamente. O clima muda e a prisão começa a tremer. Um milagre inesperado acontece. Pedro é libertado de uma forma impossível de explicar. Mas o que mais choca não é o milagre em si, e sim um detalhe que ninguém esperava. Algo que muda o destino de Paulo, de Pedro e até do próprio Caifás. Além disso, Deus não deixará os responsáveis impunes e lançará sua fúria divina para cima dos culpados. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Tudo começa quando uma grande confusão se forma ali em uma praça pública de Jerusalém. Todos estão correndo, completamente assustados. De repente, veremos qual é o motivo. Tiago, que estava pregando na praça, está no chão, todo cheio de sangue e desacordado. Timão, que estava no meio da confusão, nota que Tiago está numa situação completamente terrível e volta para tentar ajudar um dos apóstolos. Soltem ele! Ele não fez nada! Por favor! Ele não fez nada! Porém, quando Timão se aproxima dos guardas que estão em volta de Tiago, Timão acaba recebendo um soco na cara e também cai no chão desacordado. A muvuca e o tumulto continua, enquanto os guardas começam a brutalmente machucar Timão. Vão dando chutes, enquanto ele não consegue ao menos se defender. A Dália, sua esposa, chega por ali para tentar salvar o seu marido, mas os guardas impedem que ela chegue perto. A Dália fica assistindo tudo, completamente em pânico, chorando muito e pedindo para que os guardas soltem o seu marido. De repente, Pedro e o bispo chegam por ali para tentar salvar a vida dos seus aliados. Quando Pedro chega diante de Tiago e também dos guardas, ele diz: por favor, guardas, soltem ele. Ele não quer armar confusão alguma. O bispo também diz: por favor, tenham piedade. Ele não teve a intenção de ofender ninguém. Por favor, soltem ele. De repente, o rei Herodes aparece por ali e dá uma ordem: Brutus, coloque um fim nesse pandemônio que virou isso daqui. Pedro diz: por favor, nós não queremos causar nenhum problema aqui. Nós trouxemos comidas para os nossos irmãos e tudo o que nós queremos é compartilhar com quem precisa. Barnabé aparece por ali
e apoia Pedro dizendo: "Isso que ele está dizendo é verdade. Nós trouxemos várias sacas de comida." Rei Herodes, que já está furioso, se aproxima dos apóstolos. "Quem é você?" Pedro diz que ele é Pedro. E o rei Herodes diz: "Pedro, o famoso Pedro. Você já não foi expulso de Jerusalém? O que você está fazendo aqui ainda?" Pedro diz que ele só quer ajudar. Mas Herodes, com uma cara de poucos amigos, diz: "O que vocês estão fazendo é causando divisão entre o povo, discórdia e briga. Ajoelhem-no!" Os guardas colocam Tiago, bem machucado, no chão. Herodes continua dizendo: "Eu ouvi quando esse homem disse sobre mim para o povo, colocando todos contra mim, contra os seus governadores. Povo ingrato! Eu não cuido de vocês? O que mais vocês querem de mim? Deus me colocou nessa posição agora por ser judeu, porque eu posso lidar com vocês, cuidar de vocês. Mas como eu vou fazer o meu trabalho se vocês não cooperam?" De repente, quem aparece ali no meio de toda a confusão é Caifás e Jonatas. Os dois têm um plano e começam a puxar o saco do rei Herodes. "Nós somos testemunhas disso, rei Herodes, e viemos aqui reforçar que não somos contra o seu governo, muito menos contra o senhor, meu rei. E quero deixar claro que nós do Sinédrio não temos qualquer relação com essa seita." Jonatas aproveita e diz: "Eles causam escândalo e causam revolta contra Roma." Pedro começa a ficar cada vez mais furioso e percebe que tudo isso foi uma grande armação de Caifás e Jonatas. "Isso é mentira! É mentira deles! Rei Herodes, foram eles mesmo que deixaram o Tiago pregar aqui hoje. Foram eles! Tudo isso foi uma armação!" Rei Herodes diz basta e, frente a frente com Caifás, pergunta quem é ele. Caifás revela que ele foi sumo sacerdote, assim como Jonatas, que também diz que foi sacerdote. Herodes então volta para Tiago, puxa pelos cabelos e diz: "Vocês não podem sair impunes daqui." Mas eu acho que a surra não foi suficiente. Pedro fica pedindo: "Rei Herodes, por favor, ninguém aqui veio causar problema. Por favor." Mas Herodes pede que levantem Tiago. Os guardas colocam ele de pé e assim Herodes diz: "Você tem mais algo a dizer, rapaz?" Tiago responde: "Sim, eu te perdoo pelo que você vai fazer." Herodes se sente afrontado, perde a paciência e assim retira a espada de um de seus soldados e enfia ela bem na barriga de Tiago, na frente de todos. Mas essa não será a pior maldade que ele fará. Logo após tirar a vida de Tiago diante de todos,
Herodes ainda vai dar uma ordem. Jonatas, nesse meio tempo, aproveita para dizer: nós temos que eliminar a contaminação desse povo. Nós precisamos cortar o mal pela raiz, assim como foi feito na época de Moisés. E temos aqui o nosso grande rei Herodes, e temos que agradecer por ele prezar os princípios constituídos pelos nossos pais. Caifás diz: eu admiro a sua coragem, meu rei, de cortar o mal pela raiz. Nenhum outro teve a coragem que o senhor teve. Herodes ainda diz: agora levem o tal de Pedro preso. Pedro então é levado pelos soldados para a prisão. Saulo, que estava por ali, questiona: o que você vai fazer com ele? Herodes diz: amanhã mesmo vou executá-lo aqui, em praça pública, para que todos vejam o que acontece com quem blasfema contra Deus e a todo o império. Todos começam a ficar preocupados. O que será de Pedro? O que vai acontecer com ele? Veremos então Pedro dentro de uma prisão escura. Ele vai estar no chão, com as suas mãos também acorrentadas. Nem mesmo se Pedro quisesse, ele conseguiria tentar fugir dali. Mas o que ele não imaginava é que um milagre estava prestes a acontecer. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta: você acha que Paulo tem que se casar com a Gabriela? Ou você acha que ele deve seguir a missão dele? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Nesse mesmo dia à noite, Paulo estará completamente perdido e sem saber o que fazer. Ele então resolve orar para Deus e pedir para que a vontade dele seja feita e que Pedro saia dessa para continuar evangelizando. Meu Deus, meu Senhor, eu não sei o que fazer, mas me ajuda. Me ajuda a ajudar o Pedro. Por favor, faça de mim um instrumento do teu amor e do teu poder, para que o Pedro continue na missão dele e na vossa missão. Eis-me aqui, Senhor, totalmente entregue a ti, para fazer o que tem que ser feito. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Enquanto Saulo ia orando, ele sente algo estranho dentro dele. Mas um estranho bom. Algo sobrenatural. O que ele não imaginava é que dentro da prisão iria acontecer um milagre diante dos olhos de Pedro. Lá na prisão, Pedro estará dormindo, quando de repente uma luz muito forte aparece. Pedro escuta uma voz dizendo: acorde, Pedro, depressa. Pedro acorda rapidamente e se assusta. De repente, aquelas correntes que estavam em suas mãos se abrem, como num passe de mágica. Nós então veremos que aquela luz muito forte se trata da silhueta de alguém. Essa silhueta diz: vista-se e coloque os seus sapatos. Pedro obedece, e ao ficar frente a frente, já de pé, esse homem diz: vista isso em suas costas e me acompanhe.
Pedro então coloca uma espécie de sobretudo ou capuz e acompanha essa silhueta brilhante. Logo quando Pedro sai, ele nota que todos os guardas que estavam ali, cuidando dele, estão deitados no chão, desacordados. Pedro então consegue sair da prisão e nota que tudo isso foi um livramento divino, que Deus enviou um anjo para libertá-lo da prisão e libertá-lo do rei Herodes. Mas é claro que os próprios culpados por isso ter acontecido, rei Herodes, Caifás e Jonatas, não ficariam impunes. Deus mandaria um castigo divino com toda a sua fúria para castigá-los. Como consta na Bíblia, o rei Herodes já sofria de uma doença renal crônica. No entanto, essa doença acabou se agravando por conta de Deus. Deus acabou fazendo com que Herodes piorasse e assim perdesse a sua vida por conta dessa doença, assim como consta na Bíblia. Já Jonatas e Caifás ficarão pobres. Eles foram expulsos do Cenédrio e assim ficarão sem ter onde morar, sem comida e sem dinheiro. E assim terão que pagar em vida pelo que fizeram com todos os cristãos. Mas antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!